Você já percebeu que às vezes a vida parece passar enquanto a gente está ocupado demais pensando nela? Quantas vezes você esteve fisicamente num lugar, mas mentalmente a quilômetros de distância? E se o agora fosse a única coisa que realmente temos, será que saberíamos vivê-lo? Vivemos cercados por relógios, mas raramente sentimos o tempo. Ele não chega como um ponteiro que se move, e sim como um sopro que atravessa, silencioso, inevitável e irreversível. Nosso corpo está aqui, mas nossa mente, ela se perde. Entre o peso das lembranças e o peso das expectativas, esquecemos que o instante presente não é um corredor para o passado ou para o futuro, mas o único lugar onde a vida realmente acontece. Não é fácil perceber isso. O agora não grita, não exige nossa atenção. Ele se esconde nos detalhes que ignoramos, no som quase imperceptível do vento passando por uma fresta, na pausa entre duas palavras de uma conversa, no calor breve do sol encostando no rosto antes de uma nuvem cobri-lo. Talvez o presente seja como aquela visita que bate à porta, mas não insiste. Se não o recebermos, ele simplesmente vai embora. E quando damos por nós, tudo o que resta é a estranha sensação de que algo precioso escapou, sem nem sabermos exatamente o que. O problema é que a gente se acostuma a viver assim, longe de nós mesmos, o corpo no presente, a mente no ontem ou no amanhã. E isso não acontece só em grandes momentos. Acontece no café que esfria enquanto respondemos mensagens, no caminho até o trabalho em que nem notamos as ruas, nas conversas em que ouvimos, mas não escutamos. É como se estivéssemos sempre em outro lugar. E pouco a pouco esse hábito vira um exílio silencioso, um exílio da própria vida. Quando a vida acontece enquanto estamos em outro lugar, eu lembro de um dia comum. Era fim de tarde, o céu pintado de um laranja que parecia obra de um pintor paciente. As pessoas passavam apressadas, mexendo no celular, carregando sacolas, discutindo o que iriam fazer mais tarde. Eu também estava assim, distraído, mas por um instante levantei a cabeça e olhei. E foi nesse momento que percebi, a beleza daquele céu não dependia da minha atenção, mas a minha experiência dele, sim. Se eu não olhasse, ele existiria do mesmo jeito, mas não para mim. E é isso que o presente faz. Ele está sempre aí, mas sem bater na porta. A gente é que decide abrir ou não. O curioso é que muitas vezes não é a vida que é monótona. Somos nós que estamos com a visão embotada, vivendo em modo automático. Enquanto o mundo se move, seguimos revivendo cenas antigas ou ensaiando conversas que talvez nunca aconteçam. E no meio dessa dança mental, deixamos passar os instantes que um dia vamos chamar de saudade. Talvez o grande truque da vida não seja aprender a prever o futuro ou consertar o passado, mas aprender a pousar de volta no agora. E pousar não é fácil. Exige perceber o quanto estamos distantes. Exige parar e admitir: eu não estou aqui. Mas quando estamos, é diferente. Uma xícara de café não é só uma bebida. O abraço de alguém não é só um gesto. A risada que escapa não é só som. É vida. É prova de que o instante valeu a pena. O presente não é perfeito, e nem precisa ser. Ele é real. E no fim, talvez seja isso que importa. O mais curioso é que quase nunca percebemos que estamos ausentes. É como se existisse uma névoa fina entre nós e o mundo. Trabalhamos, conversamos, até sorrimos. Mas é um sorriso automático, daqueles que nascem no rosto sem passar pelo coração. Às vezes, a ausência se revela em pequenos lapsos. Você pega o celular para ver a hora e 10 minutos depois percebe que está lendo comentários aleatórios em uma rede social, sem lembrar o que te fez abrir o aparelho. Ou vai tomar um copo d'água e, no caminho, a mente se perde num labirinto de pensamentos. Quando percebe, já está comendo algo que nem estava com fome. São nesses momentos que o presente escapa como areia fina, não porque ele seja rápido demais, mas porque estamos sempre com a mão ocupada demais para segurá-lo. Eu penso muito na forma como vivemos o trajeto entre dois pontos. Quem pega ônibus sabe, raramente olhamos pela janela. Se olhamos, é para ver se está perto do ponto de descer, não para observar as casas, as árvores, o rosto de alguém que talvez nunca vejamos de novo. E aí acontece algo estranho. A memória guarda o destino, mas não guarda o caminho. Vivemos de atalhos mentais, pulando o meio para chegar ao fim. Mas, se parar para pensar, o meio é quase sempre a maior parte da vida. Um amigo me contou certa vez sobre quando levou o filho pequeno para a escola. No caminho, o menino pediu para parar e olhar uma formiga carregando uma folha. Meu amigo, atrasado, respondeu: "Agora não, a gente tem que ir." O menino insistiu:
Mas ela está trabalhando igual você. E eu queria ver até onde ela vai. Ele não parou. Chegou no horário, cumpriu a meta do dia. Mas no fim, ficou pensando. Talvez eu tenha perdido algo importante. E perdeu mesmo. Porque aquele momento não se repete. Aquela formiga não estará ali amanhã, o filho não terá a mesma idade e a curiosidade daquele instante não vai voltar. O presente tem essa crueldade doce. Ele só acontece uma vez, e quando passa, não deixa cópia. A gente pode até tentar recriar, tirar foto, gravar vídeo, voltar ao lugar, mas nunca será igual. Não porque o mundo muda, mas porque nós mudamos. O olhar de hoje não é o mesmo de ontem. Eu também já vivi ausente de mim mesmo por muito tempo. Lembro de uma época em que acordava, trabalhava, dormia, e os dias se misturavam como páginas de um livro sem capítulos. Nada marcava a passagem do tempo. Era como se tudo fosse um corredor cinza, iluminado por luzes artificiais, sem janelas para o lado de fora. Até que um dia, um detalhe banal me fez acordar. Era uma manhã qualquer, e eu estava tomando café, olhando para nada. Foi quando percebi o vapor subindo da xícara e se dissolvendo no ar. Parei e fiquei observando. E por um instante, senti que aquilo era um resumo perfeito da vida. Algo quente, vivo, mas que se desfaz rapidamente. Estar presente não significa viver momentos extraordinários o tempo todo. Significa estar inteiro nos momentos comuns, porque são eles que formam o tecido real da vida. O extraordinário é raro, e justamente por isso não pode ser a base de como vivemos. Quando você está presente, até o som da chuva batendo na calha vira música. O cheiro da roupa limpa lembra um abraço. A conversa banal com o caixa do mercado se torna um encontro breve, mas humano. E é nesses detalhes invisíveis que a vida se esconde, esperando para ser notada. A ausência é confortável. Estar presente exige esforço, mas é um esforço que vale a pena. Porque no fim das contas, ninguém sente saudade de dias em que não esteve realmente lá. A gente sente saudade do que viveu com o corpo e com a alma no mesmo lugar. E talvez seja isso o que mais nos falta. Não mais tempo, mas mais presença. O agora é o único lugar onde a vida acontece. O resto é eco. O que realmente cabe em um agora. Um instante parece tão pequeno que a gente nem pensa nele. Quando alguém fala um segundo, a mente imagina algo rápido demais para importar. Mas, se prestar atenção, vai perceber que um segundo pode ser um universo inteiro. No intervalo entre inspirar e expirar, cabem memórias, decisões, revelações. O problema é que vivemos esses intervalos no automático, como se fossem apenas passagens para algo maior. Pensa na última vez que você realmente percebeu o cheiro de algo. Não é lembrar que sentiu, é sentir agora, de verdade. O cheiro do café que você acabou de passar, o perfume que alguém deixou no ar quando passou por você, o aroma da terra depois da chuva. Essas coisas não são só estímulos, elas são âncoras, pequenos lembretes de que o presente é sensorial, físico e que só existe quando estamos atentos. Lembro de um dia em que estava num parque sentado num banco. Uma senhora, provavelmente com mais de 80 anos, caminhava devagar segurando um saquinho de pão. Ela se aproximou de um lago e começou a jogar pedacinhos para os patos. Não havia nada de grandioso naquela cena, mas era impossível não reparar na calma com que ela fazia aquilo. Nenhuma pressa, nenhum celular na mão, nenhum olhar perdido no vazio. Era como se naquele momento o mundo fosse só ela, o pão e os patos. E eu fiquei pensando, talvez viver no presente seja justamente isso. Estar completamente entregue àquilo que está acontecendo agora, mesmo que pareça insignificante para quem vê de fora. A verdade é que a gente subestima o poder do detalhe. Achamos que felicidade é algo que vem num pacote fechado, um momento cinematográfico com trilha sonora perfeita. Mas na vida real, ela costuma se esconder nas coisas que não planeamos. A brisa que entra pela janela num dia quente, o som de uma risada que te pega de surpresa, a sensação da água fria na boca quando você estava morrendo de sede. Esses são momentos que não dão post nas redes sociais, mas que, curiosamente, são os que mais ficam na memória. Estar presente é um exercício de troca. Você troca a velocidade pela percepção, troca o controle pela curiosidade, troca a necessidade de prever tudo pela disposição de descobrir, e essa troca exige uma coisa que muita gente evita: desacelerar. Não para viver como se estivesse numa praia deserta o tempo todo, porque a vida não é isso, mas para criar pequenas pausas no meio do dia. Momentos em que você realmente percebe o que está acontecendo. Eu costumo fazer um teste simples comigo mesmo.
Paro por alguns segundos, olho ao redor e tento perceber algo que não tinha notado antes. Pode ser uma rachadura na parede, um barulho distante de pássaros ou o jeito que a luz está entrando pela janela e fazendo um desenho estranho no chão. Esses detalhes não mudam minha vida de forma prática, mas mudam a forma como eu a sinto, e sentir no fim é o que nos conecta ao presente. O agora não precisa ser perfeito para ser inteiro. Pode estar chovendo quando você queria sol, pode ter barulho quando você queria silêncio, pode ter pressa quando você queria calma. Mesmo assim, ainda é o único lugar onde as coisas acontecem. Muitas vezes, o que nos impede de viver o presente é a ideia de que ele precisa corresponder a uma expectativa. Mas e se, em vez de tentar mudar o agora para caber no que você queria, você mudasse o seu olhar para caber no agora? Não se trata de aceitar tudo passivamente, mas de não deixar a vida em pausa até que ela se encaixe na sua imaginação. Um agora pode conter um olhar de carinho, uma escolha difícil, uma surpresa boa ou ruim, uma inspiração que muda o rumo do seu dia. Mas ele só vai conter para você se você estiver lá para receber, porque no fundo, viver no presente é isso, estar disponível. E às vezes, a vida passa batendo a porta, mas a gente está ocupado demais no corredor procurando outra entrada, o que vai embora e nunca volta. Há coisas que a gente só percebe quando já não estão mais aqui. E não falo apenas de pessoas ou lugares. Falo de sensações, fases, pequenos rituais que pareciam eternos até que desapareceram sem aviso. O cheiro da casa da sua avó. O som de uma risada que você conhecia de cor. A sensação de segurar a mão de alguém que um dia foi o seu porto seguro. Tudo isso, um dia, esteve no presente. Mas o presente não guarda ninguém. Ele deixa ir, sempre. A impermanência é, ao mesmo tempo, a nossa maior dor e o nosso maior presente. Ela nos lembra que nada dura, e por isso, cada instante tem um valor que não pode ser adiado. O problema é que vivemos como se houvesse sempre uma segunda chance perfeita. Dizemos, depois eu ligo, na próxima eu vou, um dia eu tento. E de repente esse um dia vira nunca mais. Lembro de um vizinho que sempre falava que ia reformar a varanda da casa para poder sentar ali nas tardes de domingo. Todo mês ele dizia, ainda não tive tempo, mas vou fazer. Um dia, ele se mudou às pressas por causa de um trabalho em outra cidade. Nunca mais sentou naquela varanda. E eu fiquei pensando, quantos vou fazer a gente acumula como se tivesse um estoque infinito de amanhãs? A impermanência não pergunta se estamos prontos. Ela chega e muda as coisas. Corta conversas no meio, interrompe histórias que achávamos que durariam. Troca o cenário sem pedir licença. E quando percebemos, tudo já é outro. Mas há uma coisa poderosa nisso. Se nada dura, tudo é precioso, até o que dói. Porque mesmo a dor, um dia, será memória. E quando olhamos para trás, vemos que até os dias difíceis tiveram alguma beleza escondida. O problema é que confundimos viver com registrar. Achamos que tirar uma foto ou gravar um vídeo é a mesma coisa que viver aquele momento. Mas a experiência é feita de muito mais do que a imagem. É o cheiro, a temperatura, o som, o que você sentiu naquele exato instante. E isso, nenhuma câmera captura. Você pode ter milhares de fotos e ainda assim sentir que não viveu nada. Eu aprendi isso numa manhã de inverno. Estava caminhando cedo, o ar frio queimando o rosto. De repente, um grupo de pássaros cruzou o céu, fazendo um desenho perfeito. A primeira reação foi pegar o celular para filmar, mas não deu tempo. E então, por um instante, senti quase um alívio. Porque sem a câmera, eu estava livre para ver de verdade. Os pássaros não ficaram para a foto, mas ficaram na memória. E, curiosamente, mais vivos do que qualquer imagem que eu pudesse guardar. A impermanência nos obriga a fazer escolhas. Você não pode segurar tudo. Precisa decidir. Vai passar correndo ou vai parar para ver? Vai esperar o momento certo ou vai criar um agora imperfeito, mas real? E essa é talvez a lição mais dura. Você nunca vai viver o mesmo momento duas vezes. Pode voltar ao mesmo lugar, com as mesmas pessoas, até com as mesmas palavras. Mas você não será o mesmo, e elas também não. Saber disso não deveria nos paralisar. Pelo contrário, deveria nos empurrar para dentro do presente com mais força, fazer com que a gente abrace mais, ouça mais, olhe mais nos olhos, se arrisque mais a dizer o que sente. Porque quando o momento passa, ele não volta. E a única maneira de não se arrepender é ter vivido de forma tão inteira que mesmo quando ele se for, você possa dizer, eu estava lá.
viver sem correr e sem parar. A vida não é uma linha reta, e o presente não é um instante congelado. Ela é um ritmo, ora acelerado, ora lento, uma dança constante entre movimento e repouso. Mas quantas vezes a gente confunde essa dança com uma corrida desenfreada? Na rotina do dia a dia, ser produtivo virou quase sinônimo de estar vivo. Mas viver é mais do que fazer, conquistar ou cumprir metas. É também permitir-se uma pausa, um respiro, um momento para simplesmente ser. Eu conheço pessoas que vivem numa pressa constante, um passo atrás do outro, sempre tentando alcançar algo invisível. Nesses casos, o presente vira uma passagem rápida, quase um obstáculo para o futuro que se imagina. E o paradoxo é cruel. Quanto mais tentam acelerar, mais distantes ficam do que realmente importa. Por outro lado, há aqueles que se perdem na inércia do silêncio e da espera, que temem o movimento por medo do erro ou da mudança. Para eles, o presente é um lugar de hesitação, quase um limbo onde a vida estaciona. Entre esses dois extremos, a pressa e a estagnação, está a arte delicada de viver. É aprender a reconhecer quando é hora de agir com intenção e quando é hora de se recolher com aceitação. Essa habilidade, no fundo, é uma conversa íntima com o tempo. É escutar o ritmo próprio do seu corpo, da sua mente, do seu coração. É perceber que o presente não é um momento único, mas uma sequência de momentos que se conectam no fluxo da existência. Já me peguei em dias em que a vontade era correr contra o relógio, resolver tudo, planejar o futuro, apagar incêndios. Mas no meio disso descobri que às vezes a melhor coisa que posso fazer é parar. Parar e respirar. Parar e olhar para dentro. Parar e simplesmente existir, sem expectativas nem pressões. Quando conseguimos equilibrar essa tensão entre o fazer e o ser, percebemos que o presente deixa de ser um lugar de conflito para ser um espaço de harmonia, onde o movimento não é fuga, nem a pausa é desistência. É um lugar onde a gente pode agir com consciência e descansar com paz, onde a vida pulsa no ritmo que só a gente conhece. Talvez no fim, a verdadeira arte de viver no presente não seja uma conquista grandiosa, mas uma escolha diária. Escolher todos os dias entre correr ou parar, entre planejar ou contemplar, entre lutar ou deixar fluir. E escolher sem culpa, sem pressa, sem a sensação de que estamos desperdiçando tempo, porque o tempo que não se vive, de fato, é tempo perdido. Viver no presente é entender que a vida é um equilíbrio delicado, como andar numa corda bamba entre o ontem e o amanhã, com os olhos fixos no que está sob os seus pés. E quando aprendemos a andar nessa corda, mesmo que o vento balance, mesmo que a jornada pareça incerta, o importante é que estamos de pé, inteiros, conscientes, vivos. Encerramento. Convite à reflexão. Então eu te pergunto: qual é o ritmo da sua vida hoje? Você está correndo demais para não sentir? Ou parando demais para não enfrentar? E se pela primeira vez você decidisse apenas estar? Estar aqui, agora. Com todos os seus sentidos atentos, com toda a sua atenção entregue, sem pressa, sem pausa, só vivendo. Porque a vida, no fim, só acontece nesse instante que chamamos de presente.